Acredito que os iranianos compreenderam o cálculo estratégico, ou pelo menos os limites das ações de Israel e dos Estados Unidos. Com o tempo e mais manobras de adiamento dos iranianos, essas lacunas seguirão sendo expostas. Eles notarão a diferença entre Estados Unidos e Israel em certas questões e tentarão explorar isso. Os iranianos identificaram essas questões e essas lacunas e as exploraram extensivamente nas últimas 2, 3 semanas após a assinatura do memorando de entendimento. Hoje estou acompanhado por Ahmad Sharawi, analista sênior de pesquisa na Fundação para a Defesa das Democracias, onde ele se concentra no Hezbollah, Síria, Líbano, Iraque e na influência do Irã em todo o Oriente Médio. Nos últimos meses, enquanto o mundo assistia a mísseis, ataques aéreos e cessar-fogos, Ahmad vinha fazendo uma pergunta diferente. O Irã realmente foi derrotado ou está, na verdade, se preparando para o que vem a seguir? O Irã teve grandes reveses, o Hezbollah enfraqueceu e a Síria mudou, mas Israel está realmente mais seguro hoje? O Hezbollah chegou ao fim? Que erros dos Estados Unidos e Israel poderiam fortalecer o Irã? Vamos além das manchetes para responder a essas perguntas. Ahmad, obrigado por se juntar a mim. Obrigado por me receber. Qual é a sua avaliação atual da guerra com o Irã? Algumas pessoas dizem que causamos muitos danos militares, mas a guerra ainda não acabou. Qual é a sua avaliação? Com certeza. Quanto à degradação militar, acredito que Estados Unidos e Israel reduziram bastante as capacidades militares do Irã, ou, ao menos, sua habilidade de travar guerra. Houve um dano sério ao programa de mísseis balísticos do Irã, e claro, quero dizer, o Irã usou centenas, se não milhares, de seus mísseis balísticos para atacar Israel, mas também para atacar os países árabes vizinhos do Golfo. Agora, eles ainda têm essa capacidade. E eu acho que as capacidades, quero dizer, eles ainda mantêm os lançadores, eles ainda mantêm o próprio programa, e parece que esse programa está fora das discussões nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Acho que esse é um ponto importante a ser abordado. Mas no que eu me concentro e acho que não está sendo discutido são os grupos proxy e seu futuro. Independentemente se esse acordo for fechado, se houver um acordo final, ou se esse acordo for implementado, ou se esse memorando de entendimento se concretizar em algo mais concreto e mais abrangente. É isso? Até agora, todos os grupos proxy do Irã, seja no Iraque, Líbano, Iêmen, até mesmo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, eles ainda existem. O Irã ainda tem essa ambição de armá-los, de financiá-los, tudo com o objetivo de pressionar Israel, tudo com o objetivo de criar esse círculo de fogo ao redor de Israel. Acho que esse ponto é importante e precisa ser tratado, porém, esses grupos proxy só serão enfraquecidos se o Irã ou a República Islâmica colapsarem. Então, enquanto ainda estivermos negociando com eles, enquanto continuarmos oferecendo alívio nas sanções, a ameaça desses grupos proxy vai continuar existindo. A ameaça que eles representam para suas próprias sociedades, para Israel e para toda a região, vai continuar existindo. E isso precisa ser abordado, isso precisa ser enfrentado. Você diria que os grupos proxy, por exemplo, o Hezbollah, são mais importantes para o Irã do que suas próprias ambições nucleares? Que lugar isso ocupa para eles? Então, quero dizer, acho que a maneira como o Irã vê isso, quero dizer, é um pragmatismo multifacetado. E eu acho que cada elemento dessa lista serve a um objetivo. Quero dizer, a estratégia do Irã após a guerra Irã-Iraque foi que não usariam suas forças nessas guerras. Contra Israel, vamos financiar grupos proxy. Vamos criar muitas formações aliadas, instituições nesses países que atuam em nosso nome, seguem nossas ordens. E isso é o Hezbollah para eles. E quero dizer, como muitos ouvintes já sabem, o Irã realmente pressionou os Estados Unidos sobre a cláusula sobre o Líbano e o Hezbollah no memorando de entendimento. Quero dizer, na medida em que vimos o Irã agindo contra Israel, o primeiro ataque, quero dizer, aquele ataque quando Israel atacou Beirute, o Irã respondeu com um ataque contra Israel, e essa foi a primeira vez que eles responderam a um ataque contra seus grupos proxy e não contra o solo iraniano. Isso mostra o nível do relacionamento entre o Irã e o Hezbollah. O Hezbollah, apesar de ser libanês, apesar de ser comandado ou pelo menos formado por cidadãos libaneses, ainda recebe suas ordens do Irã, do líder supremo. Eles ainda são comprometidos com a doutrina da Revolução Islâmica do Irã ou da República Islâmica. Por isso, o Hezbollah é tão relevante quanto os programas nucleares e de mísseis balísticos do Irã. Tudo isso serve para pressionar Israel e ameaçar a região como um todo. Agora, mesmo com seus grupos proxy, obviamente vai ser muito difícil para o Irã
derrotar Israel e os Estados Unidos, mas o que você acredita que é a nova estratégia deles? A diplomacia se tornou a arma mais recente deles? Quero dizer, depende de a qual grupo proxy você está se referindo. E eu acho que cada um deles serve a um interesse diferente. Eles servem a interesses diferentes. Você tem o Hezbollah, que é o que está mais próximo de Israel. Esse é o que tem armas que podem ameaçar Israel diariamente. Os Houthis no Iêmen, por exemplo, eles realmente ameaçam Israel, mas a distância não ajuda, não facilita. Então, você vê um míssil balístico por dia, e isso é no auge do conflito, mas podem servir de entrave ao tráfego marítimo, como no Mar Vermelho, por exemplo. No Iraque, você tem grupos proxy capazes. Quero dizer, há muitos, eles têm muita mão de obra e têm influência sobre o governo iraquiano. E assim, cada grupo por procuração serve a um propósito diferente. Acho que o que eles imaginam é uma continuação, quero dizer, apesar da degradação severa que os grupos por procuração sofreram após 7 de outubro, mas o Irã vai agir. Acho que a estratégia deles agora é reestruturar os grupos por procuração, equipá-los e fornecer os recursos necessários para voltarem ao nível anterior. A questão sem resposta permanece sobre os grupos por procuração na faixa de Gaza e Cisjordânia, como Jihad Islâmica Palestina ou Hamas, onde armá-los é mais difícil. Quero dizer, eles não eram os maiores beneficiários da ajuda iraniana quando comparados ao Hezbollah, aos Houthis e às milícias iraquianas, mas eu acho que a estratégia geral que o Irã tem quando se trata de pressionar Israel e criar esse anel de fogo vai continuar. É só uma questão de como podemos parar isso. Acho que enquanto os Estados Unidos se concentram em remover as sanções ao Irã, ou pelo menos em descongelar os ativos, eles vão continuar a mirar nos grupos por procuração. Acho que ainda os vemos como organizações terroristas e acredito que haverá mais sanções, ataques, se necessário. Embora eu queira destacar que o acordo entre Estados Unidos, Israel e Líbano, aquele que deveria estabelecer zonas piloto no sul do Líbano, ainda não foi implementado. Acredito que confiar no governo libanês para desarmar o Hezbollah é um erro. Então, esse seria outro tópico para observar e acompanhar de perto nos próximos dias. Como Israel vai reagir a isso, como os libaneses vão mostrar aos Estados Unidos que são um parceiro confiável, mas eu continuo muito duvidoso de que eles sejam capazes e estejam dispostos a fazer isso. Se as negociações durarem semanas ou meses, você acha que isso beneficia o Irã? Você acha que eles fazem isso de propósito? Quero dizer, eu acho que o Irã entende o que funciona com os Estados Unidos e o que não funciona. E vimos isso várias vezes depois da assinatura do memorando de entendimento. Por exemplo, quando os Estados Unidos estavam hesitantes durante as negociações, o Irã instruiu o Hezbollah a realizar um ataque a Israel que provocaria uma resposta israelense, o que levaria a esse acordo quadro e à pressão dos Estados Unidos sobre Israel para cessar suas atividades militares no Líbano. Acho que os iranianos entenderam o cálculo, ou ao menos os limites de ação de Israel e dos Estados Unidos. E claro, com o tempo e com o aumento das manobras protelatórias por parte dos iranianos, essas lacunas continuarão a ser expostas. Eles vão perceber as diferenças entre Estados Unidos e Israel em alguns aspectos e tentar explorar isso. E isso é, quero dizer, eles também fazem isso no Estreito de Hormuz, por exemplo, quando as negociações estão travadas, eles decidem atacar um navio esperando, pelo menos pressionando os Estados Unidos a pensar que, ok, se não dermos a eles ou não oferecermos a concessão que eles querem, eles vão voltar a atacar mais navios e fechar o estreito, mesmo que a atividade marítima ainda não tenha retornado aos níveis de antes da guerra. Então, parece que os iranianos identificaram essas questões e essas brechas e as exploraram. Eu diria que isso aconteceu de forma intensa nas últimas 2 ou 3 semanas após o memorando de entendimento ser assinado. Você disse que o Paquistão não deveria mediar essas negociações. Por que acha que o Paquistão não é um mediador imparcial? Então, quero dizer, quando você é um país que vai mediar, acho que precisa, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos, acho que precisa entender quais são as preocupações dos Estados Unidos e quais são os interesses dos Estados Unidos. Acredito que o Paquistão faz isso principalmente por interesse próprio. Quero dizer, isso é parecido com o papel do Catar como mediador, mas acho que os paquistaneses têm um interesse maior quando se trata dessa guerra, especialmente. E eu expliquei os motivos pelos quais eles fazem isso. Não é em favor dos interesses dos Estados Unidos ou de Israel. Acho que quando se trata de Israel, os paquistaneses não se preocupam com a ameaça que Irã e seus aliados representam para Israel. Acredito que fazem isso por motivos próprios.
principalmente econômicos, para reabrir os estreitos e comprar mais petróleo do Golfo, além de razões internas. E eu explico no meu artigo que o Paquistão tem uma grande comunidade xiita. É o segundo maior país xiita do mundo. Uma guerra contínua com o Irã ou na região envolvendo o Irã trará problemas ao Paquistão. Isso já ocorreu quando o Ali Khamenei foi morto, foi eliminado. E houve tumultos e protestos contra interesses dos Estados Unidos no Paquistão. A história do país mostra por que não confiaria nele como mediador, já que abrigou terroristas por anos. Quero dizer, Osama Bin Laden se escondeu no Paquistão. Nós o encontramos ao lado da escola militar em 2011. Então eu não acho que sejam um parceiro confiável. Eles são suspeitos. E quero dizer, eu teria preferido outra pessoa, outro país que tivesse um histórico limpo. E estamos vendo o resultado desse acordo. Eu sei, tipo, às vezes não devemos culpar os mediadores por um acordo ser ruim, ou pelo menos por algumas das fraquezas de um determinado acordo, mas os paquistaneses têm pressionado bastante os Estados Unidos para cederem em alguns desses pontos. O que você acha dos Estados Unidos incluírem o Paquistão e o Catar, manterem relações amistosas com a Turquia, todos esses diferentes, como você mencionou, países duvidosos que têm motivações diferentes? Por que você acha que os Estados Unidos sequer os envolvem? Isso é um problema? Eu acho que é sim. E quero dizer, obviamente, para mim, a razão a longo prazo é porque esses países mantêm relações com atores desestabilizadores. Acredito que Catar, Turquia e Paquistão foram usados como mediadores devido à relação com o Hamas. Quero dizer, seria difícil para um país que não é amigável com o Irã mediar, porque eles realmente iriam ouvi-los. Parece que os Estados Unidos entendem que para as negociações acontecerem. Assim, você se associar a esses atores obscuros por causa das relações que eles têm. Acho que essa é a única explicação que tenho para os Estados Unidos continuarem escolhendo esses países. Uhum. Agora, o quão danificado está o Hezbollah? Eles estão lutando há o quê? 2 anos e meio e Israel os atingiu com força. Mas se Israel parasse de atacar o Hezbollah, quanto tempo você acha que eles levariam para voltar a ser uma ameaça militar séria? Bem, isso depende de Israel ou dos Estados Unidos tentarem impedir o rearmamento e a regeneração do Hezbollah e do governo libanês, é claro. Mas quero dizer, no cessar-fogo entre o Líbano, o Hezbollah e Israel após a primeira fase do conflito, de outubro de 2023 a novembro de 2024, vimos que o Hezbollah foi severamente enfraquecido e sua liderança principal eliminada. Mas Israel teve a liberdade de agir ao atacar o Hezbollah, atingir sua liderança militar ou qualquer ameaça iminente contra o norte de Israel. Isso impediu certa regeneração, mas o Hezbollah lá ainda conseguiu se rearmar. E eu acho que houve vários relatos que mostraram como, nesse breve período entre novembro de 2024 e março de 2026, o Hezbollah conseguiu criar um sistema mais descentralizado em preparação para a próxima guerra. E eles conseguiram obter armas através do território sírio, e eles conseguiram obter armas através dos portos no Líbano, eles conseguiram obter fundos através do sistema Hawala vindo do Irã, ou, quero dizer, por meio de intermediários usando o sistema Hawala. Nesse período, eles conseguiram se regenerar, recrutar mais pessoas e obter mais armas. Agora, não no nível que tinham antes de 7 de outubro, mas ainda eram capazes. E vimos isso no campo de batalha e durante essa fase do conflito, agora, o passo importante é impedir o rearmamento e a regeneração do Hezbollah. Como fazer isso? Você depende da Síria para impedir armas destinadas ao Hezbollah cruzando seu território. Você dá a Israel o direito de atacar qualquer tentativa de rearmamento e regeneração. Novamente, algo que eles tinham depois de novembro de 2024, mas parece que essa liberdade de ação não existe mais nesse novo contexto. Os principais elementos agora são: precisamos pensar no dia seguinte. Precisamos começar a pensar em como podemos evitar que o Hezbollah recupere seu poder no Líbano, consiga mais armas, mais sistemas de armas e tecnologia e consiga recrutar novamente. E eu acho que enquanto não estivermos pensando no dia seguinte, vamos repetir o mesmo cenário de antes, em que o Hezbollah consegue mais armas, recruta mais pessoas e recebe mais dinheiro do Irã, e voltamos à estaca zero com um poderoso grupo proxy que ainda está disposto a lutar contra Israel. Alguns dizem que este é o momento ideal para derrotar o Hezbollah, mas você alertou que, se feito de forma errada, isso pode fortalecê-lo, certo?
por quê? Talvez você possa explicar seu raciocínio por trás disso. Meu raciocínio se aplica a dar um contexto específico. Acredito que há uma oportunidade de acabar com o Hezbollah e isso precisa ser feito. Seja com Israel continuando a pressionar militarmente o grupo proxy, ou com o governo libanês pressionando politicamente o grupo apoiado pelo Irã. Mas o que eu acho um erro é usar a Síria para pressionar o Hezbollah e enfraquecer o Hezbollah. E isso porque eu já destaquei várias vezes que o Hezbollah vai usar isso como um movimento de fechamento de fileiras. O Hezbollah vai usar o trauma da ocupação síria de 1976 até 2005 para conseguir mais apoio, até mesmo das comunidades anti-Hezbollah no Líbano, os cristãos, os drusos e os muçulmanos sunitas. Porque, novamente, durante esses 29 anos, o governo sírio oprimiu os libaneses, torturou os libaneses e assassinou politicamente muitos políticos libaneses anti-Síria. Então existe uma memória e um trauma no Líbano de qualquer incursão síria, de qualquer aventura síria no Líbano. E eu acho que o importante aqui é que a Síria pode desempenhar um papel positivo no Líbano ao impedir o rearmamento do Hezbollah. Mas uma incursão dentro do Líbano só vai fortalecer o Hezbollah, vai expandir sua base de apoio, criando algum tipo de legitimidade para que eles mantenham suas armas. No fim, isso enfraquecerá o governo libanês e seu monopólio do poder. Como já disse, voltamos à estaca zero, com o Hezbollah ganhando destaque político entre os libaneses ou em todo o Líbano, independente da demografia. Acho que isso é um problema sério, pois atualmente a base do Hezbollah é formada principalmente por xiitas libaneses e é odiado por várias outras comunidades religiosas. Mas se a Síria realmente se aventurar no Líbano, então corremos o risco de dar ao Hezbollah pelo menos mais legitimidade popular junto à população libanesa em geral. Agora, digamos que o Hezbollah desaparecesse amanhã, quem preencheria esse vácuo dentro do Líbano? Poderia ser alguém pior? Quero dizer, eu esperaria que fosse o governo libanês, mas se o Hezbollah desaparecesse, e isso é um grande se, porque, na minha visão, esses movimentos sempre sabem o que fazer, mesmo que geralmente façam pausas e digam que não estão mais lutando, que estão dando um tempo e tudo mais. E até que eles surjam e se interessem em governar, ou, por exemplo, se tornem uma organização social. Não estou dizendo que o Hezbollah vai fazer isso, mas eles sempre tentam, como todos esses grupos violentos, se integrar à sociedade e se reinventar como organizações menos violentas e menos radicais, até chegar o dia em que eles voltem ao que eram antes. Não acredito que o Hezbollah vá desaparecer agora, pois ainda conta com forte apoio dos xiitas libaneses. Acho que até mesmo os programas sociais que o grupo oferece aos xiitas libaneses realmente ajudam muito a fortalecer o apoio deles junto à sua ampla base de apoio. Mas quero dizer, para a comunidade xiita libanesa existem dois partidos, são o Hezbollah e o Amal. O Amal também, quero dizer, eles são aliados do Hezbollah, eles têm seus atritos, eles têm suas diferenças, mas, por exemplo, né, o líder do Amal na BBR tem sido o maior apoiador do Hezbollah no governo libanês. Ele atua como presidente do parlamento. Então, eu acho que se o Hezbollah deixar de existir ou se o Hezbollah for extinto, acho que ele seria substituído por outra organização xiita e provavelmente seria o Amal. Agora, eles gostam de Israel? Eles estão abertos à paz entre o Líbano e Israel? Não, provavelmente não. Na verdade, eles lutaram junto com o Hezbollah contra Israel na guerra recente. Israel os atacou repetidamente em grande escala. Então, não há substituto, ou pelo menos no momento, não há substitutos viáveis que me deem otimismo em relação ao Líbano, ou pelo menos em relação à comunidade xiita no Líbano. É necessária uma ação do governo libanês, e isso é, quero dizer, é isso que venho defendendo, que o governo libanês precisa deslegitimar o Hezbollah aos olhos da comunidade xiita. O Hezbollah ainda mantém escolas, eles ainda mantêm acampamentos de verão para crianças, eles ainda mantêm instituições financeiras que oferecem empréstimos, inclusive sem juros, e benefícios para xiitas. Eles ainda estão cuidando da reconstrução e da restauração de algumas dessas vilas, ou pelo menos de alguns dos apartamentos. Quero dizer, a compensação financeira que eles estão oferecendo para algumas dessas pessoas. Então, enquanto eles puderem fazer isso, enquanto tiverem permissão para isso, eles vão manter essa base de apoio. O governo libanês não reprimiu nenhuma dessas instituições, por isso o Hezbollah ainda tem essa base de apoio.
Você acha que o governo libanês tem capacidade de realmente reprimir o Hezbollah ou ele só tem medo essas novas conversas de paz com Israel? Isso é só algo simbólico se nada acontecer com o Hezbollah? Então, eu acho que isso mantém completamente o medo do Estado. Quero dizer, minha pesquisa sobre isso é continuar enfraquecendo o Hezbollah militarmente, por meio das FDI e de ação militar, e politicamente pressionar o Hezbollah e Teherã usando o governo libanês. O Hezbollah não iniciará uma guerra civil se o governo libanês fechar um banco ligado ao grupo. Eles podem ficar violentos se você entrar no armazém e confiscar as armas, mas não vão ser. As consequências variam se for um banco, né, uma escola fechando, ou se não autorizam uma organização social. Por isso, pedimos que façam o mínimo necessário. Alguns bancos do Hezbollah, por exemplo, não têm autorização do Banco Central Libanês. As licenças foram revogadas, mas continuam operando e ninguém tomou providências contra isso. Acho que esse é o problema. A grande disposição em agir contra essas instituições. Agora, vamos falar sobre a Síria por um instante. Israel pode realmente confiar no novo governo da Síria hoje? Qual é o mal entendido que as pessoas têm sobre a nova liderança da Síria? Acho que o histórico da liderança síria deveria preocupar Israel. Eu acredito que eles entendem que o grupo é comandado por ex-jihadistas que faziam parte da Al-Qaeda. Quero dizer, Ahmad al-Sharaa, ele mesmo estava liderando a Al-Qaeda na Síria. Acredito que há espaço para cooperação em ameaças comuns. Existe uma relação muito limitada e pragmática que ambos os países podem ter, especialmente ao lidar com o Hezbollah. Os sírios consideram o Hezbollah uma ameaça, pois o grupo usou seu território para contrabandear armas. Eles cometeram ataques terroristas no Líbano e na Síria. Células do Hezbollah também cometeram ataques terroristas na Síria. A forma como os sírios os veem, ou pelo menos este novo governo, é que esses caras apoiaram Bashar al-Assad e os crimes que ele cometeu contra o povo sírio durante a guerra civil, e que por isso não deveriam cooperar com eles. Mas eu acho que Israel vê, quer dizer, claro, Israel vê o Hezbollah da mesma forma. Acredito que é possível cooperar, ao menos compartilhando inteligência, para evitar que o Hezbollah use a instabilidade na Síria para obter mais armas. Mesmo sem paz formal, você acha que Israel e Síria poderiam ser parceiros de segurança contra o Hezbollah? Com certeza, sim, quero dizer, eu acho que existe algum tipo de coordenação entre os dois países. Quero dizer, houve exemplos recentes em que os sírios prenderam células do Hezbollah que planejavam atacar Israel a partir da Síria. Acredito que há pelo menos alguma coordenação entre os dois países, talvez até compartilhamento de inteligência sobre ameaças comuns. Entre todos os grupos por procuração do Irã, acredito que as milícias no Iraque são as menos comentadas, ou pelo menos ouço menos sobre elas. Qual o tamanho dessas milícias? Quem elas atacam? Qual o seu propósito? Quero dizer, o número deles, quero dizer, os números variam entre 60.000 e 200.000. Pelo menos os que estão nas listas oficiais são 200.000. Isso não significa que todos estejam operando ou que todos estejam ativos. E é uma coalizão de diferentes milícias. Algumas delas, quero dizer, as apoiadas por eles mesmos são. Existem cerca de 6 organizações terroristas estrangeiras designadas pelos Estados Unidos, apoiadas pelo Irã, mas todas estão sob o guarda-chuva das Forças de Mobilização Popular criadas em 2014 contra o ISIS. Nem todas as milícias das Forças de Mobilização Popular têm apoio do Irã, mas as principais sim. E a função que elas desempenham no Iraque, novamente, é diferente da que desempenham no Líbano e no Iêmen. Algumas delas integram o governo do Iraque. Algumas delas criaram partidos políticos, participam das eleições e têm uma influência maior nas decisões no Iraque, mas se olharmos para o alvo que eles estão mirando, e vamos considerar o período após 7 de outubro, eles têm como alvo Israel. Eles também atacaram bases dos Estados Unidos na região, inclusive no Iraque, e repetiram isso na guerra mais recente. Então, até mesmo o grau de independência que eles têm e o grau de ordens que recebem do Irã, da República Islâmica, varia. Alguns são muito próximos da República Islâmica. Você tem outros que são, eu diria, mais autônomos, não completamente autônomos, mas eles atuam tanto na esfera iraquiana quanto em favor da República Islâmica. Mas sim, eles servem a um propósito completamente diferente, mas também quando a situação aperta e quando a guerra explode, eles são usados para atacar Israel e os Estados Unidos.
Você acredita que futuramente a Turquia pode ser um desafio estratégico maior para Israel do que o Irã? Acho que essa é uma pergunta interessante. A forma como vemos a Turquia e a retórica de Ankara é muito perigosa em relação a Israel. Acho que eles estão expandindo sua presença em países muito sensíveis para a segurança nacional de Israel. Aqui estou falando sobre a Síria. Acho que isso precisa acender um alerta sobre a ameaça potencial que eles representam. Mas, do jeito que vejo no momento, estamos olhando para dois competidores regionais buscando influência, ou pelo menos expandindo sua influência. E eu acho que a Turquia, ao abrigar o Hamas, ao ser patrocinadora da Irmandade Muçulmana, está tentando exercer o máximo de pressão possível sobre Israel como competidora regional. Quando se trata do Irã, eu acho que os iranianos são mais explícitos sobre suas ambições em relação a Israel, a destruição de Israel. Acredito que os turcos permanecem mais na área cinzenta quanto a isso. Só o tempo dirá se isso será uma ameaça concreta, mas o potencial disso acontecer é perigoso e deveria ser mais discutido. Principalmente porque eles estão bem mais perto de Israel do que o Irã? Com certeza, eles também são mais capazes. E mais capazes também, sim. Você cresceu na Jordânia, certo? Por que os especialistas sempre descrevem a Jordânia como um dos países mais importantes do Oriente Médio, embora você não ouça tanto sobre a Jordânia nas manchetes? Eu geralmente digo isso por causa da sua, quero dizer, localização geoestratégica. Acho que o fato de a Jordânia fazer fronteira com o Iraque, Arábia Saudita, Israel e Síria faz com que, quero dizer, acho que a estabilidade da Jordânia se tornou um interesse muito, muito importante dos Estados Unidos na região e também um interesse para Israel porque, novamente, a Jordânia compartilha, ou melhor, Israel compartilha sua fronteira mais longa com a Jordânia. Claro, quero dizer, a fronteira jordaniana, em alguns pontos, se tornou um ponto crítico para o contrabando de armas para a Cisjordânia. Por isso, muitos países e formuladores de políticas consideram a Jordânia uma pedra angular da estabilidade regional. Porque se a instabilidade acontecer na Jordânia, isso provavelmente vai se refletir, se refletir, se refletir em Israel e provavelmente, quero dizer, vai transbordar para Israel. Sejam armas, sejam combatentes, militantes, tudo isso. Então, eu acho que é a localização que é muito importante aqui. Agora, qual é a importância do papel da China no Oriente Médio? E você acha que os governos ocidentais estão realmente prestando atenção suficiente a isso? Quer dizer, do jeito que você vê, o interesse chinês tem sido principalmente econômico e eles observam mercados nos quais podem entrar facilmente e analisam certos setores que são muito lucrativos para eles. Quero dizer, por exemplo, tem havido conversas sobre empresas chinesas de telecomunicações na Síria. Então, eles veem isso como um setor lucrativo do qual provavelmente podem tirar muito dinheiro. O mesmo vale para a Jordânia. Então, eu acho que isso tem sido puramente econômico quando comparado com outros, por exemplo, quando comparado com a Rússia, por exemplo, que é tanto militar quanto econômica. Mas eu acho que o importante é que muitos desses países que são parceiros dos Estados Unidos têm uma relação muito próxima com a China, e eu acho que isso deveria ser um ponto de preocupação, especialmente em certas áreas, principalmente com países que abrigam bases dos Estados Unidos e possuem sistemas americanos, no caso de qualquer tipo de transferência de informação ou dos chineses conseguirem saber detalhes específicos de alguns dos sistemas de armas dos Estados Unidos que estão estacionados nesses países. Agora, nós sempre ouvimos falar sobre a aliança entre China, Rússia e Irã. No entanto, na guerra que o Irã está travando, não vemos nenhum sinal de Rússia e China ajudando eles, pelo menos militarmente. Você acha que isso surpreendeu o Irã de alguma forma por não ter recebido ajuda ou era algo que eles nem esperavam? Quero dizer, acho que houve algum tipo de cooperação entre eles. E eu, se me lembro corretamente, houve pelo menos o compartilhamento das coordenadas e imagens de satélite das bases dos Estados Unidos na Rússia, desculpe, e no Golfo por parte da Rússia. Então, acho que houve cooperação nesse sentido. Quero dizer, não tenho certeza se houve transferência de armas. Acho que isso é algo que eu não posso saber sozinho. Mas acho que se a expectativa era de que os russos e os chineses iriam intervir militarmente em favor do Irã, então acredito que isso era improvável. Tenho certeza de que houve apoio, compartilhamento e coleta de informações para ajudar o Irã a obter coordenadas mais precisas sobre seus alvos.
Você acha que Israel está, de modo geral, mais seguro hoje do que estava antes de 7 de outubro? Você acha que o 7 de outubro mudou a forma como Israel vai lutar em suas futuras guerras? Eu acho que sim. O que vejo de importante na mudança de Israel é que eles deixaram de ser reativos para serem proativos. Novamente, a criação de uma zona de amortecimento no Líbano e de outra na Síria prova essa mudança de cálculo estratégico, que Israel não quer ver outro 7 de outubro, que eles querem enfrentar a ameaça antes que ela chegue ao território israelense. E eu acho que isso é muito importante. E quero dizer, você pode ver isso em várias ações militares que eles tomaram nos últimos 2 anos. Diversos ataques preventivos contra o Hezbollah visam impedir seu rearmamento. O objetivo é evitar que o 7 de outubro se repita, uma lição importante que aprenderam. Uhum. Eu conversei uma vez com um general israelense há alguns meses, e ele me disse que o motivo pelo qual eles foram pegos de surpresa em 7 de outubro foi porque a maior parte do foco deles estava no Irã. Parte estava no Líbano e quase nada em Gaza. Na sua opinião, qual é a área em que Israel precisa focar daqui para frente? Se fosse aconselhá-los, o que diria? Olha, sinceramente, eu diria para ficar de olho em todas as frentes, porque, como você pode ver, a ameaça vem de todas as direções. Acho que priorizar uma coisa e deixar outra de lado, não sei se é uma questão de capacidade ou algo assim, mas a lição do dia 7 de outubro mostra que, ao focar em algo, a outra ameaça acaba surgindo. E olha, especialmente considerando o fato de que eles achavam que o Hamas estava interessado apenas em governar e não em manter ou continuar sua atividade militar militante. Isso é uma prova do fracasso dessa estratégia. Acho que eles precisam ficar atentos em todas as frentes e acredito que eles já começaram a fazer isso. Quantas vezes já vimos Israel atacar tanto no Iêmen quanto no Líbano no mesmo dia? Irã e Líbano no mesmo dia. A mesma coisa em Gaza. Como você compararia a capacidade do Hamas hoje com a capacidade do Hezbollah atualmente? Eu acho que o Hezbollah tem mais capacidades do que o Hamas. Acho que o Hamas foi severamente enfraquecido. E isso porque, novamente, estamos falando de um território menor, e eu acho. Em termos de controlar os pontos de acesso, Israel demonstrou que pode fazer isso facilmente em Gaza, ou pelo menos com mais facilidade do que no Líbano. Mas o Líbano é um estado soberano, ou ao menos compartilha uma fronteira com a Síria que Israel não consegue monitorar. Enquanto em Gaza, Israel consegue monitorar todos os pontos de entrada. Você acha que é possível fazer um bom acordo com o Irã ou qualquer acordo feito com esse regime, no final das contas, vai ser algo prejudicial para nós? Quero dizer, no fim das contas, dinheiro para mim é um bom negócio. E eu não acho que isso seja realista. Vou ser direto com as pessoas dizendo: olha, eu sou falante de inglês, mas isso parece ser muito improvável. Acho que o mais importante no momento é não dar mais concessões aos iranianos e, sabe, não cometer o erro de dar a eles o que querem agora e depois voltar a um conflito no futuro em que eles estejam mais fortes e mais capazes. Ahmad, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Aprendi muito nesta entrevista e espero tê-lo de volta novamente. Se houver alguma maneira das pessoas te encontrarem e ouvirem ou lerem o que você escreve, como elas podem te encontrar? Quer dizer, você pode ler meus artigos em ftd.org, publicados frequentemente sobre Síria, Hezbollah, quero dizer, questões mais amplas do Oriente Médio. É geralmente lá que sai a maior parte do que publico. Ok, incrível. Obrigado. É, Espero que isso signifique obrigado. tudo de melhor.